mostra de um time que entrou para jogar e jogou. E ganhou também. Porque ele poderia ter entrado para jogar e não ter vencido. Mas ele entrou para jogar, jogou e ganhou. De repente seja um dos recados. Motivado a gente sempre esteve. A gente sempre teve um plano para todos os jogos. E acho que o Botafogo, Fluminense, Palmeiras, todos têm um plano. E a gente vê o jogo e de uma forma não motiva. Fala, caramba, a gente consegue também. Então, dar parabéns para todas as equipes brasileiras que estão mostrando um futebol que ninguém imaginava. Tem muita gente dando desculpa, porque tá calor para eles, tá calor para nós também. O campo tá seco por dois lados, então não tem desculpa. Chega lá, mostrar o que o professor pediu, e hoje a gente mostrou, e eles também mostraram. E é isso, futebol brasileiro tem que ser mais valorizado. Então a gente fica muito, os europeus. No Brasil também tem time bom pra caramba, então, e tá sendo essa demonstração aí no Mundial. Que coisa linda o futebol brasileiro. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Botafogo, parabéns ao Fluminense. Pô, que coisa maravilhosa, cara. Incrível. É isso, cara. É ter esse comportamento aí e buscar o título mundial. Falar pra vocês que eu tô torcendo pro Flamengo, pro Palmeiras? Não. Pro Botafogo e pro Fluminense, sim. Mas impressionante o que o Flamengo... O chocolate que o Flamengo tá dando no time do Chelsea é maravilhoso. Bruno Henrique, cara, impressionante. Gerson, que já saiu. Jorginho. Parabéns ao Flamengo classificado para a próxima fase, para as oitavas do Mundial da FIFA. Flamengo, irmão. Tem pra ninguém, hein? Meu Deus. E o meu Corinthians, onde tá? Eu vejo mais pela questão da experiência, mas hoje não tem. Acho que o único que tem uma posição mais fixa e mais garantida em relação a jogar todas é o goleiro. O resto, se você tiver 11 jogadores, mais 11 jogadores no banco que tem a mesma condição, mesma paridade, né, de qualidade como o Flamengo tem, você pode jogar a qualquer instante. Ô Pascoal, você acha que a gente também está se habituando mais com essas trocas mais constantes? Nós e os torcedores? O Abel troca de 3, 4 todo jogo. 3 ele troca facilmente. Hoje, eu entendo as alterações do Felipe. E que banco, hein, Pascoal? Você gosta do banco do Flamengo? Você gosta. Como é que é, pessoal? Aquele lá, como é que é? Os 46 do segundo tempo. Michael e Pedro na beira do campo. Ele chama 2 do banco. Os dois jogam no meu time de costas. Estamos ganhando ali, Michael. Segura a bola lá. Ô, Pedro. Cebolinha, você não vai entrar hoje, não. Fica aqui no meu lado. O Matias Vinha estava no banco. O Matias Vinha, segundo minutinho, só que você vai entrar depois. Eu tenho outros dois na frente. Não, o Léo Ortiz, jogador de seleção brasileira. Léo, segura aqui no banco, que eu vou botar o Danilo pra... Gente do céu, eu tô falando do incomparável. E o De La Cruz nem no banco ficou. Pra você ter uma ideia. Tinha até esquecido dele, Pascoal. Então, pra você ter uma ideia, o que o Jorginho tá jogando, né? São 2 partidas pelo Flamengo e 2 partidas espetaculares. Caiu como uma luva, Pascoal. Espetaculares. O Jorginho não pode jogar pela seleção brasileira porque já jogou partidas oficiais pela seleção da Itália. Já ganhou, foi campeão da Europa pela Itália. Ele não pode jogar na seleção brasileira. Mas tá jogando no Flamengo de maneira espetacular. Parabéns pro Flamengo, pra torcida do Flamengo. Foi bonito ver. Eu tive a mesma sensação que o Pedro vendo o jogo. Né? O Pedro lá no estádio e eu vendo o jogo. Quando sai o gol do Chelsea, sai daquela baixa astral. Aí quando volta, o Flamengo começa a entrar... Olha lá, o Pedro falou, não durou muito tempo o baixo astral, Pedro? Não durou não, players. Acho que essa foi a grande informação ali para quem estava assistindo o jogo, porque o Flamengo começa naquela coisa de vamos para cima, vamos tentar, vamos jogar. Não foi uma coisa do tipo o Chelsea está massacrando, saiu o primeiro, daqui a pouco deve sair o segundo, terceiro, quarto. Não, foi uma coisa muito mais do tipo, poxa, caramba, saiu o primeiro gol, tá bom, retoma aqui e volta porque o time tá jogando. Então foi muito mais essa sensação do que aquele primeiro gol que esfria o estádio inteiro. Não, acho que foi uma coisa ali da frustração de 2, 3 minutos no máximo e a torcida volta com o Flamengo. A torcida tenta fazer o time não esmorecer na partida. Então acho que isso foi a sacada ali também do primeiro tempo. O próprio Wesley, que vacila, que erra, ele tem 3 ou 4 lances na sequência ali, que ele vence disputas, que ele avança, que ele dribla, que ele tenta chegar. Ele sente, obviamente, porque é natural. A derrota poderia cair na conta dele no primeiro tempo ainda. Mas eu acho que é um Flamengo que tenta reagir rápido, sabe, ao golpe que sofre ali no início do jogo. Ainda teve aquela entrada do Pedro Neto nele ali na linha de fundo, né? Tomou cartão, Pedro Neto, se não me fala a memória desse lance.
Mas eu, assim... Sim, foi sim. Virada de campo ali. Com todo respeito ao Chelsea. Com todo respeito ao Chelsea. Hoje quem jogou foi o Flamengo, meu senhor. E a gente tem algumas dificuldades de admitir isso. A gente não precisa ter dificuldade de achar lembrar, que o Flamengo jogou um bolão, o Flamengo arrebentou com o Chelsea. Você tem que ter vergonha. Há quanto tempo um time grande brasileiro enfrentando um time grande europeu não tem o brasileiro jogando quase o tempo todo melhor? O Corinthians ganhou do Chelsea. Anos 2000, Mundial de Clubes. Eu vou no quanto tempo. Aquele 3x1 do Vasco no Manchester United em 2000, no Mundial no Rio de Janeiro. O 12 e 12. Não, mas tô dizendo. Mas tá falando do passado. Não de vencer, de supremacia futebolística, Zé. Jogar. Porque assim, 2005, o São Paulo ganhou com a calça na mão do Liverpool. Maravilha, ganhou. 2006, o Inter sofreu pra ganhar do Barcelona demais. Ganhou, maravilha, espetacular título. O Corinthians em 2002 contra o Chelsea. Mas jogando desse jeito. Sim, mas assim, eu vou além. Eu acho São que Paulo assim. Barcelona? 92. Não, mas você está falando do passado. Eu vou falar de coisas recentes. Por exemplo, o Fluminense contra o Dortmund amassou o Fluminense. O Fluminense amassou o Dortmund. Mas assim, conquistando o resultado. Do resultado da vitória. Sim, tudo bem. Aí tudo bem, mas assim, em termos de jogo, eu acho que eu também achei. Não, foi pau. Fluminense e Dortmund, mas assim, o Dortmund tá um pouquinho abaixo do Chelsea, não tá? Esse Chelsea? Você acha que é pau a pau? Eu não vou desmerecer. Eu acho que é equivalente também. Não vou desmerecer. É que não ganhou o jogo. O Fluminense não ganhou o jogo, infelizmente. Não vou desmerecer a vitória do Flamengo, não é isso? Mas assim, ontem nós mesmos colocamos aí na prateleira. Sim. E tal. Então, assim, mas eu acho que o Flamengo jogou o que nós jogávamos no passado contra os times europeus. Sim. Aí você foi feliz. Flamengo, eu lembro muito São Paulo e Barcelona. Dos São 3 mundiais do São Paulo, 92 contra o Barcelona foi o jogo em que o São Paulo jogou demais. Mereceu, assim, indiscutivelmente a vitória. Porque depois todos os outros títulos que nós ganhamos no Mundial na continha do foram ali, vamos jogar fechadinho, porque cria essa imagem de que nós somos muito inferiores e tal. Então você já chega meio com esse complexo de vira-lata, né? E hoje mais tranquilo em relação a isso. Eu penso da seguinte forma. Quando o Fluminense encara do jeito que encarou o Borussia, quando o Palmeiras é muito superior ao Futebol Clube do Porto, quando o Flamengo dá essa demonstração clara de que o futebol brasileiro está vivo. Sabe o que isso demonstra? Porque eu ouço quase todas as semanas as pessoas dizendo o seguinte: eles jogam lá no outro nível, aqui nós jogamos alguma coisa, entendeu? Eles jogam outro esporte. Lá é outro esporte. O Felipe Luiz disse isso na última coletiva aqui no Brasil. Lá é outro esporte, o nível do escambau de Madureira. Vamos jogar, gente. O Felipe, na verdade, só pra ser justo, ele falou que a final da Champions, o 5x0 do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão, foi outro esporte. A gente tem que levar em consideração o seguinte: dessa vez quem sai perdendo são os europeus. Eles chegam no jogo de final de ano, eles estão muito melhor fisicamente do que os brasileiros. Agora no meio da temporada. Agora muda completamente. Hoje o time brasileiro está no meio da temporada e eles estavam de férias. E essa faz uma diferença enorme. E que saibam aproveitar, porque eles cansam de aproveitar disso também quando jogam lá no agora Intercontinental. Pedrones, o que você quer falar? Só um asterisco aí pra gente colocar em todos os debates daqui para os próximos 5, 10, 15 anos, ou comparação quando a gente vier a fazer de ganho de 2 gols, ganho de 1 gol, o Chelsea veio para jogar. O Chelsea não entrou frouxo, não. O Chelsea não entrou largando o jogo de mão, ou desmobilizado, ou torneio de verão, ou os europeus estão dando menos importância. Porque falar isso depois é fácil. O Chelsea que faz 1x0, um Chelsea que vinha passando dificuldade, mas competindo demais, disputando demais, duelos físicos era melhor que o Flamengo. Não é só aquela coisa de entrar forte, porque o jogo é jogado, é mais forte sim. O jogo é mais intenso. Agora, era um Chelsea que estava em campo para jogar. Era o Chelsea que estava tentando buscar ali as escapadas do Flamengo e não conseguia. Ganhava duelos físicos. Então, o Chelsea não estava ali de mole ou reclamando do calor com as línguas para fora já desde o início, não. Então, o Chelsea joga e o Flamengo joga melhor para vencer, porque senão daqui a 10 anos vai pintar gente aí querendo fazer aquele revisionismo de mas o Chelsea estava com o freio de mão puxado. E não era exatamente isso o caso hoje. Exatamente. Nem o Botafogo ontem, mesmo comparando. Qual foi pra você, Pascoal? A vitória mais impactante? Não tô falando em termos de produção, quem jogou mais. Pra você, o que choca mais?
O Botafogo bateu o Chelsea ou o Flamengo? Não, o Botafogo bateu o Paris Saint-Germain ou o Flamengo o Chelsea agora há pouco? Não, pra mim o impactante é a primeira vitória do Flamengo. Do Flamengo? Do Flamengo. Mais do que a do Botafogo? Mais, porque o Flamengo deu aula de futebol. O Flamengo jogou, gente. Mas o Botafogo deu uma aula de aplicação tremenda. O Botafogo jogou demais. Mas